Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre honra aos mestres. Até porque eu venho falando do meu pai, da minha mãe. Se você não assistiu nos vídeos passados, clica aí que você vai ver o vídeo e tá bem massa. E vamos entender o porquê desse tema. Bom, honra aos mestres. Quando eu tomei conhecimento do que era realmente, porque eu sempre cresci na igreja católica, né, indo na catequese, e depois sumi da igreja também, nunca mais fui, e aí casei na igreja católica e tudo mais. Então, dentro dos dogmas da igreja católica, os 10 mandamentos é honrar seus pais sobre todas as coisas. Mas isso não fazia o menor sentido para mim, porque o que eu entendi é que meu pai e minha mãe queriam que aquilo fizesse sentido para que eu obedecesse eles, e ponto. E na verdade, o grande sentido disso veio se fazer, eu fui ter noção na minha vida com 30 anos. E honrar os mestres está muito além do que você imagina. E você ter a noção da grandeza que isso pode mudar a sua vida de um tamanho, pode não. Se você honra, ela muda a sua vida. Muda o caminho que você está traçando, muda a direção, muda realmente seu destino. E quando eu dei conta disso, a minha vida se transformou da água para o vinho. Honrar os mestres está dentro de honrar os seus pais sobre todas as coisas, e é honrar aqueles que também te trazem algum conhecimento, que te ensinaram, tio, avô, irmão, enfim. Todas aquelas pessoas que passaram, professor, todas aquelas pessoas que passaram na sua vida e te marcaram de alguma forma com um grande aprendizado. E o exercício da honra é um exercício muito complexo. Parece fácil, mas não é. Eu falei quando eu fiz isso com meu pai e com a minha mãe, quando eu fui lá e honrei eles. E eu percebo, eu tenho os mentorados que eu atendo, e tem as pessoas que eu converso e que às vezes tem alguma dificuldade. O primeiro passo para a gente entender como está a sua vida é se perguntar como é a sua relação com teu pai e com a tua mãe. A relação com meu pai e com a minha mãe é super difícil, com a minha mãe é difícil porque minha mãe é isso, assim, 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 assim. Minha relação com meu pai é difícil porque meu pai me bateu, meu pai me molestou, meu pai me... Tem tantas histórias que a gente ouve, né, dentro do processo da mentoria, que você fala, uau, a sua fica pequenininha. E quando tem um processo grande desse, é óbvio que precisa de muitas ajudas, né? Um processo terapêutico, com um psicólogo, enfim, tem a mentoria, tem cursos, tem terapias, Ayurveda, bom, enfim, aí você vai embora, tem um mundo de coisas que você pode ir desenvolvendo e trabalhando isso. Então, qual é a ideia disso, do honrar o mestre? É você olhar para aquele ser humano e entender a grandeza dele perante a você, e você entregar para esse ser humano o lugar que cabe a ele, honrá-lo de fato. Mas para fazer isso, tem muita gente que tem dificuldade, muita gente. Às vezes você pega uma pessoa, você pega na sua vida, mas eu me dou super bem com meu pai e com a minha mãe, então eu amo eles e não preciso fazer nada disso, porque tá tudo bem. Cara, mas quando você honrou eles, quando você sentou, teve uma conversa de homem para homem, de mulher para mulher, quando é que você chegou e falou, olha, eu honro seu ventre, eu honro a oportunidade de ter o dom da vida, obrigado por me dar a oportunidade de viver só, e não cobrar mais nada desses seres humanos. Porque se ele te deu além disso, cara, eu vou dizer, é pior para quem tem além disso, entende? Porque aí é uma cobrança do universo, de você reconhecer tudo isso que você recebe dessa pessoa. Então eu assisto, né? A gente assiste nesse mundo, nesse sistema que a gente vive, um monte de filho, filha que o pai dá tudo, banca tudo, faz de tudo e, cara, responde, trata mal, se acha dona do nariz ou dono do nariz porque né, ou tem aquela arrogância, aquele ego, e infelizmente o nosso eu inferior se
faz mais forte nesse momento. E é ter essa noção, sair do eu inferior para o eu superior para poder conseguir honrar alguém. Quando a gente consegue honrar um mestre, a gente consegue chegar no lugar da grandeza do ser humano, de entender que aquele outro ser humano foi capaz de nos dar a vida. Eu estou falando de pai e mãe aqui agora, né? Focado nisso. Mas a grandeza dele ter dado a oportunidade de viver. Uma das histórias de mentoria, né? Uma das meninas, ela tinha sido amarrada pelo pai com arame e o pai arrancava os dentes dela com alicate para castigá-la. E era um pai cruel, de fato, né? Um pai que, não desejar a morte desse homem, desejar como um ser humano qualquer, um ser humano com eu inferior mais forte. Eu vou dizer para você, se uma filha chegasse e contasse isso para mim, eu ia falar assim: manda seu pai, né, para aquele lugar, faz ele sumir, pá, não sei o quê. Porque como que um pai pode fazer isso com uma filha, né? Então, entender que esse pai, ali naquele processo que a menina, foi um processo muito grande, assim, ele arrancou os dentes e tal, e aí ela recusava honrá-lo, que jamais, que ela desejou a morte dele e tudo mais e tal. Como é que ela podia honrar um homem desse? E aí no histórico da vida dela, quando ela fez todo o relato do histórico da vida dela, ela tinha 4 abortos. E esses 4 abortos, ela nunca ligou como se ela estivesse reprisando aquilo que ela viveu, porque ela realmente replicava aquilo com dor. A dor que ela passou, a dor que ela sentiu, a dor que ela teve, ela replicou e foi pior, ela foi mais cruel, ela matou. O pai dela ainda deu a oportunidade de ela continuar vivendo. Então, o sofrimento que o pai dela causou, o sangue que o pai dela tirou dela, a dor que o pai dela causou, a destruição na vida dela, ela cometeu a mesma coisa com esses bebês, né? Independente do momento que ela estava vivendo, se ela precisava fazer aquilo ou não, primeiro, né? São vidas que nós estamos falando. Então o ser humano chegou a um ponto de entender isso. Estou eu aqui defendendo nada, mas levantando bandeira nenhuma, mas é entender que a gente replica aquilo que a gente viveu de alguma forma ou de outra. Então esse olhar, esse cuidado só vem quando a gente consegue, e a gente consegue só desvincular dessa história quando a gente tem a grandeza de honrar um mestre, porque na verdade quem nos dá a vida, quem nos dá a oportunidade de viver é muito maior do que a gente, né? Porque se não fosse ser humano, a gente não estaria aqui, eu não estaria aqui fazendo esse vídeo. Como é que eu posso não honrar o meu pai? Como é que eu posso? Não importa se ele ganhou, deixou de ganhar, se ele me deu, se ele me levou para Disney, se ele me deixou passar fome, se ele arrancou meu dente. Claro, é fácil falar para quem não viveu. É uma dor muito maior, é uma dor muito maior. Por isso existe, né, terapias, por isso existe todos esses profissionais no mercado para que possam te ajudar nisso. Mas o que eu quero aqui compartilhar com você é que você entenda a importância e a grandeza de libertar a tua vida ao fazer isso, a honrar os seus pais, a honrar os mestres, as pessoas que você tem na sua vida. Então, a grandeza de honrar o mestre é essa, é entender que quando você faz isso, você recebe o melhor da vida, tudo o que essa pessoa traz de bom para a Terra. Porque mesmo um cara que é capaz de arrancar os dentes e amarrar uma filha com arame, ele traz algo de bom para a Terra, porque a história dele também se está repetindo, né? E para a gente quebrar essa repetição, algumas religiões falam jugo hereditário e tudo mais, os antepassados, a gente precisa ser grande na nossa missão. E a nossa missão é entregar amor aqui na Terra. Então, honrar os seus pais é o primeiro passo para você poder fazer um caminho diferente, um caminho de autodesenvolvimento, um caminho de plenitude, um caminho de sucesso, um caminho de sabedoria, um caminho de felicidade, um caminho de alegria e de amor. É só honrando seus pais que você vai conseguir fazer isso. Ah, não consigo, não posso, não faço, não... Você tem o livre-arbítrio. É uma escolha que nós vamos falar no próximo vídeo. Valeu, um abraço, até mais.